Capítulo 18. Davi. Quando Davi falava de Allan Kardec, lembrando do seu passado ao receber sua sublime missão da codificação espírita, recordava também como iniciou as pesquisas desses fenômenos que, para a humanidade, eram desconhecidos e ainda o são até os dias atuais para muitos aqui presentes, já que profetizam outros segmentos religiosos na Terra, que não trazem esses esclarecimentos ou simplesmente não acreditam ou não aceitam a vida espírita, descartando assim todos os fenômenos da mediunidade. Seu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro, mas ele fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que ele organizou a primeira edição de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi elaborado através do diálogo, uma das formas mais livres e ricas da tradução filosófica. Definiu a estrutura do diálogo em tese e síntese. Ao invés de enfatizar as contradições, os conflitos e as lutas dos apóstolos, a dialética espírita preferiu a compreensão, a união dos contrários, o entendimento que conduz ao progresso. Pela primeira vez surge uma comunicação como esta. O mundo do desconhecido se vai revelando ao ser humano, que passa a poder avaliar de modo objetivo e racional o sentido maior de sua existência terrena. A importância do cumprimento das responsabilidades assumidas, a finalidade do aprendizado individual e coletivo para o aperfeiçoamento de todos e de cada um, sem exceção. A fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É aí que reside a principal força do espiritismo, força que não fica apenas circunscrita ao plano filosófico, mas que também se estende aos planos científicos e religiosos. Científicos porque o espiritismo é uma ciência que demonstra experimentalmente a existência da alma e sua imortalidade. O diálogo ou intercâmbio mediúnico entre o mundo espiritual e o mundo corporal vem abrir uma nova era nos estudos espirituais. Antes desse tipo de comunicação, o conhecimento humano se dividia radicalmente entre os mistérios divinos e a experiência terrena. A dialética espírita modifica essa ordem de coisas, mostrando as possibilidades de tratarmos os temas espirituais através da mesma razão que aplicamos às questões materiais. Assim, o Livro dos Espíritos se apresenta como um marco definitivo da nossa era. Antes tínhamos apenas o espiritualismo comum. Com ele, depois dele, dentro dos ensinamentos da doutrina, temos o espiritualismo completo, verdadeiro manancial de ensinamentos dentro da lógica e da razão incontestável. Não existe o sobrenatural senão para o desconhecimento humano das leis naturais. No plano religioso, o Espiritismo nos leva a compreender o significado na verdadeira expressão da palavra céu. O Espiritismo não tem cultos instituídos, nem igrejas, nem imagens, nem rituais, nem dogmas. Nem mesmo hierarquia sacerdotal ou sacerdócio. Se alguma instituição espírita não estiver dentro desses requisitos, não é mais uma instituição espírita, porque não está de acordo com sua origem. Através dos ensinamentos espíritas, pode-se fazer uma diferença entre religião, propriamente dita, e religiões, no sentido de seitas humanas. Em vez do culto, temos a prece, que é o mais belo dos diálogos, o mais íntimo, o mais simples e, ao mesmo tempo, o mais sublime. Pela prece sincera, pensamos em Deus, numa evocação de pedido, de agradecimento ou de glorificação. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau de intelectualidade dos povos e de seus legisladores. Na antiguidade, Júpiter empunhava o raio, Apolo conduzia o sol, Netuno senhoreava os mares.
Mas se de um lado a ignorância houvesse humanizado Deus, a ciência lhe confere dimensão mais inteligente e, portanto, mais próxima dos atributos da divindade. Racionalmente não é possível admitir um efeito sem causa. Olhando o universo imenso, a ordem e a harmonia a que obedece a marcha dos mundos inumeráveis, olhando ainda o seio da natureza, o reino vegetal, os minerais com suas admiráveis variedades. Sondando também o mundo microscópico, incontáveis formas unicelulares, toda essa imensidão, profusão e beleza nos obrigam a crer em Deus como causa necessária. O feto não pode conhecer a dimensão de quem lhe dará a luz, da mesma forma que o homem é incapaz de perceber Deus em sua divina essência. Mesmo depois da morte, dispondo de faculdades perfectivas, menos materiais, não pode ainda o espírito imperfeito perceber totalmente a natureza divina. Como recém-nascido, precisará crescer e evoluir para, aos poucos, adquirir entendimento. No estágio evolutivo em que se encontra, é pelo sentimento mais do que pelo raciocínio que o homem pode compreender a existência de Deus. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. O universo compreende todos os seres visíveis ou invisíveis. O mundo espírita é um mundo normal, primeiro, eterno. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento. A alma é um espírito que encarnou e, portanto, um ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Ao revestir temporariamente um invólucro carnal, a alma adquire as condições materiais para se purificar e se esclarecer. A união da alma com o corpo começa na concepção, mas só se completa com o nascimento. O homem tem, assim, duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos e o mesmo princípio vital. Pela alma participa da natureza dos espíritos. O perispírito é uma espécie de laço semimaterial que une o corpo ao espírito. A morte é a destruição da parte mais grosseira. O espírito conserva o corpo eterno, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar eventualmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição mediúnica. O espírito não é, portanto, um ser abstrato que só o pensamento pode conceber. É um ser real e definido. As diferentes reencarnações ou existências corpóreas no espírito são sempre progressivas e jamais regressivas, mas a rapidez no seu progresso depende dos esforços que ele faz para chegar à perfeição. A vida terrena seria, assim, uma espécie de escola em que os alunos, embora nunca regridam às séries anteriores, são obrigados a repetir o ano até compreenderem o que lhes foi ensinado. Sem as sucessivas provas das vidas corporais, não haveria justiça. Por isso, todos nós passamos por muitas existências. O principal objetivo da reencarnação reside no melhoramento progressivo da humanidade. Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, trouxe-nos a revelação das cidades do mundo espiritual, mostrando-nos que o mundo físico nada mais é do que uma cópia mal tirada do mundo espiritual. Todo o progresso que alcançamos aqui, seja intelectual como moral, veio de lá. A influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos e atos é indiscutível. Pensar é vibrar, entrar em vibração com o universo espiritual que nos envolve.
Conforme as emissões mentais de cada ser, os espíritos poderão colaborar com ele em seus esforços de progresso ou conduzi-lo à sua ruína. Nada mais natural que se consiga harmonia e felicidade quando a emissão mental for equilibrada e positiva. Ou infortúnio e aflições se o pensamento for desequilibrado e doentio. A velocidade da luz é cerca de 300.000 km por segundo. O pensamento supera essa velocidade. Além disso, é força criadora de imagem. A força e o trabalho da mente estão na base de todas as transformações pessoais e coletivas da humanidade. Nós realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que se afinam conosco.